Olá, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu tô aqui no YouTube Studio e tô na parte de comentários e eu vou tentar, no vídeo de hoje eu vou tentar responder aí do melhor modo possível alguns comentários aí dos inscritos que postaram aqui no meu canal. E não dá para responder todos, mas eu vou tentar responder aí alguns, pelo menos uns 10 ou 15, para não ficar muito longo o vídeo também. Eu posso até fazer outro vídeo mais para frente também, respondendo mais comentários, tá? Não dá para responder todos porque o tempo é curto, a gente não tem como responder todos, tá? Mas eu também não vou selecionar a pergunta, ok? Eu vou responder aqui começando do último até mais ou menos umas 10 ou 15, para não ficar muito longo o vídeo, umas 10 ou 15. Pode até ser um pouco mais, dependendo do contexto da pergunta, ok? Bom, então vamos lá para o primeiro comentário, que na realidade não é uma pergunta, é um comentário. Na realidade eu não vou só responder comentário, mas eu também vou, não vou responder só pergunta, mas eu também vou interagir com os comentários. E aí o primeiro comentário aqui é do Felipe HD. Felipe HD, grande abraço aí. Felipe HD tem um canal aqui no YouTube também falando de Linux. E ele está sempre postando aqui comentários nos meus vídeos, eu agradeço a ele. Eu também tenho olhado os vídeos dele, só que eu não sei se vocês já observaram, eu não sou muito de comentar. Eu às vezes respondo, mas eu não sou muito de comentar. Facebook, eu tenho Facebook, mas também não comento, praticamente nem uso o Facebook. Não sou muito de comentar, eu sou mais de observar. E é por isso que às vezes ele pode até pensar que ele está comentando aqui no meu canal e eu não estou comentando no dele. Não é que eu não estou vendo o seu canal, eu estou vendo o seu canal. Vejo o canal do Feta Tutoriais também, que é um ótimo canal. Só que eu não respondo, eu não faço comentários. Não é que respondo, eu não faço comentários. Mas eu estou por dentro sim. Abraço aí ao Felipe HD Linux, certo? Então ele está falando o quê? Ele está simplesmente dizendo que a distro Amarok 23, que eu postei aqui por último, é uma ótima distro. Isso aí eu concordo com ele, realmente é uma ótima distro. Ok? Há 8 horas atrás, baseado nessa hora que eu estou aqui, tá? Não é a hora que vocês estão assistindo aí. O Alexandre postou aqui o seguinte comentário: obrigado pelo vídeo, eu comecei a usar o Linux com o Mandrake e passei pelo Conectiva e fiquei no Debian por muitos anos. Tentei o Fedora e não gostei. Instalei o OpenMandriva e estou gostando demais. Inclusive o KDE está bem fluido. Curti demais. Inclusive a minha placa de vídeo AMD foi instalada automaticamente sem sofrimento. Vida longa ao OpenMandriva. Aí, comentário bem feito aí do Alexandre. Alexandre, pelo que eu estou notando aqui, já vem aí de muitos anos com o Linux, vem aí desde antes mesmo do Kurumin. Ele vem do tempo do Mandrake. Lembrando que o Mandrake, para vocês que não sabem, estou começando agora, o Mandrake era uma distro francesa dos anos 90, final dos anos 90, se eu não estiver enganado, e começo dos anos 2000. E logo nos anos 2000, aí no começo dos anos 2000 até meados dos anos 2000, a francesa Mandrake entrou em fusão com a Conectiva do Brasil. Naquela época, a Conectiva aqui no Brasil um pouquinho, o sucesso da Conectiva no Brasil é um pouquinho antes do Kurumin. Então a Conectiva era uma empresa, tá? Tinha prestava serviço para muitas outras empresas, era uma empresa mesmo, mas você podia instalar no desktop, era uma ótima distro para a época. E eles fizeram uma fusão, e daí do Mandrake com o Conectiva se formou aí e foi criado o Mandriva de Mandrake com Conectiva, e aí saiu a Mandriva.
Mandriva ficou por um tempo no mercado, mas não teve muito sucesso como as duas antecessoras dela, que fez a fusão, que foi a Conectiva e a Mandrake. A Mandrake não foi muito famoso no Brasil, foi mais pro lado da França também. Mas no Brasil a Conectiva fez muito sucesso. E aí foi rolando o tempo, foi rolando, e de lá foram derivadas outras distros, todas base RPM, né? E hoje nós temos aí o Open Mandriva Rolling Release, que é uma distro também bem legal, que vem, você não pode confundir com uma nova Mandriva ou uma Mandriva aberta, não tem nada a ver. É uma distro que traz muito esse conceito do Mandriva, até mesmo do Conectiva, ela aparece um pouco. É uma assimilação de conceitos. Então a Open Mandriva é uma ótima distro que vem aí trazendo esse conceito desde o Conectiva até hoje. Então o Alexandre aqui, quando ele está citando, ele está dizendo aqui, desejando a longa vida ao Open Mandriva, quando eu entendo que ele está com... É tipo de como se fosse um saudosismo da época do Mandrake, do Conectiva. Ou seja, é um negócio, é uma coisa que naquela época era muito boa, e hoje o Open Mandriva está trazendo isso aí mais ou menos parecido. Então, quando ele diz vida longa ao Open Mandriva, eu entendo que ele está citando aí flashes do passado, da época da Mandriva, né? Mas bem legal o comentário dele aqui, eu gostei, bem legal mesmo, gostei muito. O Paulo Alves fez esse comentário baseado do momento em que eu estou postando o vídeo, não, da agora mesmo, né, 18 horas e 3 minutos, ele fez esse comentário há um dia atrás. Então ele disse o seguinte: boa tarde, tenho várias impressoras Lexmark e outras marcas, mas nunca consegui configurar para funcionar em nenhuma distro. O comentário dele aqui é bem interessante, porque pelo que eu entendi, o Paulo Alves, pelo que eu entendi aqui, ele não tem assim um conhecimento bem profundo de Linux. Então ele está meio perdido aqui na configuração dessas impressoras, tanto da Lexmark como também ele cita aqui de outras marcas. Outras marcas podem ser HP, podem ser Epson. E no caso aqui, Paulo, na realidade não é difícil. Eu tenho aqui no canal... Eu já respondi você isso aqui. Eu respondi, coloquei 3 links de outros vídeos que eu fiz aqui de instalação de impressoras, no caso foi da Epson, baseado no Ubuntu. Então eu coloquei aí nos comentários para você, não sei se você chegou a ver, como você deve fazer. Se você está usando a base Arch Linux, ou você está usando aí, vamos dar um exemplo, você está usando o Big Linux ou, por exemplo, o Manjaro. O Manjaro e o Big Linux e o Endeavor OS também, que é baseado no Arch, eles usam... você consegue fazer a instalação de impressoras Lexmark direto da loja deles. Você consegue, é só você digitar o nome da marca lá, Lexmark, e você vai conseguir baixar todos os drivers lá mesmo por meio da loja. Como é uma impressora que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, muita gente que eu conheço não usa a impressora Lexmark. Geralmente as mais usadas são as da HP e da Epson. São as mais usadas. Mas, de qualquer modo, se você tem outras marcas fora a Lexmark, e você está usando uma distro baseada no Debian, aqui o comentário você fez em cima do Amarok. O Amarok é baseado no Debian. Então você pode pegar aí o meu vídeo, os meus vídeos, são 3 links que eu coloquei para você aí, e olha com calma, presta atenção no passo a passo, que você vai conseguir instalar suas impressoras aí, se for da Epson, tá? Se for da HP, mais simples ainda, tá? Eu praticamente não fiz vídeo da HP aqui ainda, porque as impressoras da HP praticamente elas são, principalmente as mais profissionais, são conectadas automaticamente por meio de rede, mas o HP Lip, que é o gerenciador de impressoras da HP aqui no Linux, ele é muito
praticamente ele já vem instalado nas distros. Você só precisa instalar o HPLIP GUI, que é a interface gráfica do HPLIP. E aí por meio do HPLIP GUI, você consegue adicionar suas impressoras aí da HP. Por isso que eu não fiz muito vídeo aqui das impressoras da HP. Certo? Mas não é bicho de 7 cabeças, você consegue fazer a instalação sem problema. Eu não posso testar, eu vou ser franco com você, eu não posso testar aqui, fazer até um vídeo de instalação de impressora Lexmark, porque eu também não tenho impressora Lexmark. Como eu disse, é uma impressora que não é tão usada no desktop. Então eu não teria como eu mostrar para você um passo a passo aí de instalação. Mas os drivers são fáceis de encontrar. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui com os comentários. Depois do Paulo Alves, nós temos o comentário aqui do Claudzinho. Claudzinho faz a seguinte indagação, é uma pergunta aqui. Por que o meu não está atualizando? Aqui ele já está falando do Ubuntu 22.04. Quando eu postei aquele vídeo, vocês lembram aí? Reclamando, explanando alguns problemas que estavam acontecendo com o Ubuntu 22.04 assim que foi lançado. Problema com a loja, mas ali o problema maior, eu até falei em outros vídeos, aqui da 22.04, dessa versão do Ubuntu, era o Gnome. O problema estava no Gnome. E era só no Ubuntu, não é problema no Gnome no geral, em outras distros, era o problema do Gnome com o Ubuntu. É tanto que a versão do Gnome, essa mesma versão está em outras distros, estava na época e não havia problema nas outras. Então o problema estava justamente entre Gnome e Ubuntu, certo? Então aqui é o seguinte, porque o meu não está atualizando. Claudzinho, se você está usando essa versão do Ubuntu, essa parte de atualizar não faz parte dos problemas. Isso aí não estava acontecendo. Então o que pode estar acontecendo é algum problema com a interface mesmo. Pode ser que tenha dado algum problema aí na interface. Deve ter quebrado alguma biblioteca. E aí quebrado não tem como trabalhar mesmo. Você tem que ver isso aí. Mas atualizar, no caso aqui é o Ubuntu, eu estou com a distro Linux Mint aqui. Para atualizar, se você está usando essa versão do Ubuntu, aqui é facinho, ó. Se você quiser fazer o teste aqui por meio do terminal, o comando para atualizar a sua distro é sudo apt update, o E comercial duas vezes, sudo apt upgrade -y. Esse comando aqui, se você der, você vai fazer as atualizações aí do seu sistema. Se mesmo assim não estiver ocorrendo de modo correto, como você está usando o Ubuntu também traz automaticamente, junto com a distro, o gerenciador de pacotes Synaptic. Então você entra no Synaptic, aqui no Synaptic, e você vem, deixa só ele terminar aqui de carregar, aqui ó, em editar, você abre o Synaptic e você vem editar. E aqui, ó, automaticamente, você clicando em corrigir pacotes quebrados, que pode estar ocorrendo com você aí, pode ser pacote quebrado aí na sua distro, e aí você clica aqui e você corrige os seus pacotes que porventura estiverem quebrados aí no seu Ubuntu. E aí você resolve o problema, certo? Isso aí não faz parte. Quando eu postei aqui alguns problemas que estão ocorrendo e como resolver, essa parte de atualizar não faz parte dos problemas não. Isso aí deve ser pacote quebrado mesmo. Bom, a outra pergunta aqui é do Afonso Cravo. Oi Afonso Cravo, tudo bem? Obrigado aí por assistir vídeos aqui do canal Tico Fan Linux. Afonso Cravo faz a seguinte pergunta: como posso configurar o som do Linux Ubuntu? Bom, Afonso, configurar som no Linux não precisa, tá? Se sua placa de som já for detectada automaticamente, se sua placa de som tiver suporte pelo Linux, pelo kernel Linux, automaticamente o seu sistema vai receber, na hora que você instalar, ele já vai dar som. Isso aí. O que você vai fazer é ajustar volume, essas coisas, mas o som no Linux,
É diferente, até mesmo no Windows. Hoje em dia você instala o Windows 10 aí, por exemplo, você não precisa ficar instalando o drive de som, de rede. Geralmente ele já detecta. Quando é placa gráfica dedicada, realmente você vai ter que instalar o drive gráfico. Muitas vezes Bluetooth você vai ter que instalar também alguma coisa. Mas áudio e rede, tanto no Windows quanto no Linux, praticamente hoje em dia, no tempo do Windows XP, Windows 98, Windows Millennium, realmente você tinha que instalar tudo, até mesmo o drive de mouse você tinha que instalar antigamente. O Linux antigamente, pra você ter uma ideia, eu falei aqui no começo do Conectiva, por exemplo. Eu cheguei a usar o Conectiva. E o Conectiva no início, para você abrir o drive de CD-ROM, você tinha que dar um comando no terminal para abrir o drive. Mas tudo isso mudou, hoje em dia não precisa mais, hoje em dia é tudo automático. Então, se a pergunta que você está fazendo aqui é para configurar, aí foi algum problema com o dispositivo de som do seu computador. Possivelmente, porque geralmente o Linux reconhece quase todos. É exceção. É muito raro isso acontecer e geralmente alguns notebooks específicos, mas é muito raro isso aí acontecer, tá? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se não está funcionando de jeito nenhum, não é o Kubuntu o problema. Você pode pegar essa mesma ISO aí que você está usando nesse computador que não deu som e instalar em outro. Faça o teste, você vai ver que vai funcionar. Então o problema está no seu computador, no seu dispositivo. Pode ser que ele não foi reconhecido pelo Linux. Nesse caso aí você tem outras opções. Você pode espetar uma placa de rede USB, uma placa de áudio USB no seu USB aí, e aí você tem áudio automaticamente, tá? Se alguém tiver alguma informação extra do que eu estou falando aqui, você pode postar aí nos comentários, tudo bem? Mas como eu tenho muita experiência com Linux, de tantos anos que eu venho usando, não há essa possibilidade de... Não tem esse problema de você ter que configurar o áudio depois da instalação. Já é automático isso aí. Bom, agora nós vamos para o comentário do Guilherme Correia. Guilherme Correia faz a seguinte pergunta. Não é pergunta, ele está só comentando. Espero um dia ver o Linux BR baseado em RPM, pois Fedora e variantes estão muito melhores e adaptadas para o usuário comum. Bom, no caso aqui o Guilherme ele tá dizendo que as distros Linux não são baseadas no Fedora e ele gostaria de ter uma distro aí no Brasil baseada no Fedora. Interessante, Guilherme, interessante isso aí. Realmente, nós temos baseado aqui, inclusive o Evelônio Rodrigues comenta aqui embaixo, respondendo ao comentário do Guilherme, dizendo: Regato OS base OpenSUSE focada em performance e games. Então nós temos mesmo no Brasil várias distros menos conhecidas, menos baseado no RPM, realmente, que seria Fedora. Nós temos aqui o Regato, que também é uma distro brasileira. Nós temos o BROS e temos o BROS, que é base Debian Ubuntu, base Debian Ubuntu. Temos agora o Big Linux, que era base Ubuntu, agora há pouco tempo mudou para base Arch. Na realidade não é base Arch, é baseado no Manjaro, que é baseado no Arch. Temos o Linux FX, que é baseado no Ubuntu também, mas baseado no Fedora não temos mesmo. Realmente, Guilherme, quem sabe alguém aí não tem essa ideia e lança aí uma distro brasileira baseada no Fedora, né? Interessante, obrigado aí, Guilherme, pelo comentário. E aí eu também já agradeço aqui ao Evelônio Rodrigues por responder o Guilherme, falando aqui do Regato OS baseado no OpenSUSE. Interessante. Temos aqui o Stefano Vieira. Stefano Vieira diz o seguinte: Big Linux é a melhor. Tudo nela é automatizado, mesmo se os desenvolvedores sumirem, a distro continuará funcionando, pois a base é Manjaro, atualização infinita.
Isso aí, eu acabei de citar aqui, o Big Linux passou da base Ubuntu, era baseado no Ubuntu por um bom tempo, saiu do Ubuntu e agora está sendo baseado no Manjaro. E Manjaro, que por sinal é baseado no Arch Linux, que por sinal usa o modo de atualização Rolling Release, ou seja, é contínua. Então não é baseado mais no LTS do Ubuntu. E realmente também preciso concordar com ele que é uma ótima distro. Eu não posso dizer que é a melhor, mas é uma das melhores distros. Nós temos outras distros boas no Brasil, a Amarok Linux é uma delas. Mas realmente ele tem razão, Stefano Vieira tem razão, é uma das melhores. Realmente, se o Big Linux parar de fazer atualização por parte deles, você continua mesmo com as atualizações do Manjaro e Arch Linux sem problema. Isso aí é uma vantagem quando você deriva uma distro para outra, você faz uma derivação. Então, você derivou, mas a base continua funcionando. Agora, ao contrário, se aqui o Manjaro parasse, aí seria um problema para o Big, porque ele teria que se rearranjar ou mudar de base. Mas nós sabemos que as três bases aí são sólidas, tanto o Arch Linux quanto o Manjaro. E aí, eu digo base porque o Big Linux também já está estabelecido, já é sólido, que pode servir de base para até outra baseada nele. Então, é bem interessante aí. Obrigado, Stefano Vieira, pelo comentário. Ok, vamos continuar. Próximo comentário é do Elias Rocha. Elias Rocha está citando aqui o Maculu Linux, que eu postei um vídeo recentemente do Maculu Linux. E ele diz o seguinte: eu queria saber como colocar esse relógio na área de trabalho. Olha, Elias, não é difícil, tá? Não é difícil, não. Eu não posso te falar nesse momento e nem te fazer um passo a passo, porque na realidade, quando eu fiz o vídeo, eu fiz esse vídeo por meio da máquina virtual. Então tem detalhes aí que eu não abordei e também não tenho mais ele instalado. Eu posso até fazer um vídeo futuro e aí ver essa parte aí. Mas obrigado aí pelo comentário, ok? Sérgio Rodrigues pergunta, deixa eu ver aqui, ele está falando do Pop OS 22.04. Não, ele está falando aqui que vai instalar no notebook dele antigo. Esse comentário foi feito há 5 dias atrás e ele diz que vai colocar o Pop OS no notebook dele antigo amanhã. Sérgio, beleza, pode colocar. Eu sempre falo aqui que Pop OS, Linux Mint, Ubuntu, distros com interface KDE Plasma, o ideal é um processador aí com clock acima de 2 GHz e pelo menos 4 GB de memória. Você pode instalar, só que você pode notar, após a instalação, você vai talvez notar, com certeza, uma certa lentidão por causa da falta de mais memória, porque se o seu notebook antigo tiver apenas 2 GB de memória e se o processador não for com esse clock que eu citei e pelo menos um dual core, você pode ter uma defasagem na velocidade. Mas aí não custa nada você testar. Beleza? Obrigado aí pelo comentário, Sérgio Rodrigues. Aqui é o seguinte, nós temos um comentário aqui, eu também postei esses dias um vídeo do Ubuntu 20.04.6, uma nova atualização pontual aqui da versão focal fossa do Ubuntu. E aí o Blankpie, acho que é isso. Ele diz o seguinte: estou tentando me entender com o Linux já faz uns anos e não vai. Um dos motivos recentes é que Ubuntu e Fedora, que são as únicas distros que consigo usar, estão comendo as baterias dos notebooks. Já pesquisei, mas não achei solução. Comparado ao Windows, o Fedora e o Ubuntu estão igual a um Opala 6 cilindros com minhas baterias e não
Não consigo mais usar o trambolho. Deixa eu só ver se tem mais aqui. Do desktop. Blend Pie Brit. Bom, deixa eu te falar. Olha, isso aí que você está citando, eu vou ser franco, eu tenho muito tempo usando Linux, eu comecei a usar Linux em 2002, nós estamos em 2023, então já faz 21 anos. Mas esse tipo de problema eu não vejo com frequência acontecer, tá? Não vejo. Eu tenho aqui 2 notebooks, todos eles usam Linux, sempre usei Linux em meus computadores. Windows eu coloco, mas praticamente não uso. E aí você está citando notebooks, né? E esse tipo de problema de consumir bateria, eu desconheço, vou ser franco contigo, não vou poder te ajudar, porque até mesmo eu não vejo isso acontecer. Isso é um caso bem específico, tem que ver direitinho isso aí, tá? Mais uma vez eu vou aqui reforçar, se você que está assistindo aí entende um pouco dessa situação, que é um pouco peculiar, deixa aí nos comentários aí para tentar ajudar o Blend Pie Brit, para ver se ele consegue resolver esse problema, que eu acho muito peculiar isso aí, tá? Isso aí não pode ser, eu não creio que seja deva ser atribuído a essas 2 ótimas distros aí esse problema. Pode ser um caso aí pontual, tá bom? Mas de qualquer modo, um grande abraço aí pro Blend Pie Brit pelo comentário. Emerson Mota fala o seguinte: ótimo vídeo, citando aqui o Clonezilla. Clonezilla para quem não sabe, é um programa, é um sistema, né, jogado em Linux, baseado em Linux, que é para fazer clone é uma distro, na realidade, para fazer clone de HDs de sistema. Você coloca lá o seu sistema e você deseja fazer um backup dele, seu HD, tipo aí, você tem um HD de 200, vamos dar um exemplo aí, 320 GB com um sistema operacional, e você está notando que seu HD já não está aquelas coisas. E aí você quer passar esse mesmo HD para um outro HD melhor ou um SSD, desde que seja desse tamanho para maior, tá? Não pode ser o HD principal 320 GB e o secundário, que vai ser recebido a imagem clonada, 250, por exemplo. Você tem que colocar de igual para igual ou segundo maior. Você vai fazer uma cópia aí do seu sistema. Se você tem o seu Windows aí licenciado, bonitinho, ou uma versão do Linux que você gosta muito e não quer perder ela, e está com HD aí com problema ou limitado, você pode fazer a cópia do seu sistema facilmente aí, versão Linux ou Windows, para um disco novo de tamanho igual ou maior, sem problema. E aí ele está falando aqui que é um ótimo vídeo, eu falando sobre o Clonezilla. Valeu aí, Emerson Mota, obrigado. Reinaldo Júnior fez um comentário aqui, Ubuntu 20.04.6, quando eu postei ele fez aqui. Primeiro eu acho que ele está citando aqui comentário, então ele quis dizer que foi o primeiro a comentar, pelo que eu estou entendendo. Abraço aí, Reinaldo, obrigado, viu? Elismar Pereira Cardoso Júnior está falando sobre o Dong Bluetooth no Linux, Ubuntu e derivados. Eu tenho aqui no canal uns 4 vídeos falando ensinando a configurar Bluetooth aqui, adaptador Bluetooth aqui no Linux. Se você ainda não conhece, dá uma olhada nas minhas playlists, que lá eu tenho bastante vídeos sobre isso. Ele diz aqui o seguinte: não deu certo, mas obrigado. Bom, no caso aqui do Elismar, não é só ele que vem, tem outros que falam ao contrário. Obrigado, deu tudo certinho aqui. Mas eu não posso simplesmente chegar para o Elismar aqui, ou outro que fez um comentário, e falar assim: não, você tem que, você não está sabendo fazer. Não é realmente, ele não está sabendo fazer, ou ele está fazendo numa versão do Linux que não é adequada para fazer o processo. Tá, eu citei aqui Ubuntu e derivados. Tá? Talvez ele esteja tentando fazer com o mesmo passo a passo numa outra base, aí não dá, não tem como, né? Não tem como você fazer o Bluetooth funcionar em Ubuntu e derivados e você tentar fazer no Arch com o mesmo passo a passo, não tem como. Ou Fedora, por exemplo.
Mas o que eu posso dizer para Elismar é o seguinte: Elismar, o passo a passo não tem edição, eu não estou cortando e nem estou inventando. O passo a passo é feito e no final, depois que está totalmente funcional, eu faço e só posto quando o vídeo, quando o passo a passo realmente funciona. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Os vídeos que eu posto aqui, todos são feitos de maneira correta. Quando eu posto o resultado final é que ele funcionou. Então, você viu no passo a passo que funcionou. Então, pode ser que a base que você está fazendo esteja um pouquinho diferente. Pode ser que as bibliotecas não estejam todas atualizadas. Pode ser que a base do kernel não seja igual. Então, tem essas coisas. Então, quando você quiser fazer, eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Se você tiver, de acordo com a sua distro, você pode olhar os outros vídeos. Porque talvez você está pegando uma base aí, com o que eu estou fazendo é um pouco diferente, dá esse probleminha aí, ou talvez, isso pode acontecer, principalmente se você não tiver tanta experiência, seja uma falha, pode ser que seja uma falha sua mesmo, né? Isso aí acontece, eu não posso negar que comigo aconteceu muito, acontece até hoje, então ninguém é imune a falhas, todos nós falhamos, então às vezes um detalhezinho passa despercebido, dá um errozinho aqui ou ali, e aí no final não funciona, mas no geral tem que funcionar, tá bom? Obrigado, Elismar Pereira Cardoso Júnior. Grande abraço. Vamos continuar aqui. Nós temos aqui o usuário leigo. O usuário leigo está falando sobre o Ubuntu Studio 22.04. Essa aqui faz uns dias que eu postei esse vídeo. O Ubuntu Studio, para quem não conhece, é o Ubuntu, só que ele vem recheado de aplicativos para multimídia. Então, se você quer facilidade na hora de instalar a distro e você quer mexer mais com a parte multimídia, o Ubuntu Studio faz isso para você. Ele já traz como é que se diz? Ele já vem recheado de aplicativos pronto para isso. Então, o usuário leigo diz o seguinte: o tamanho da ISO do Ubuntu Studio é de 4 GB. Aqui eu não sei o que ele quis citar. Está falando a tamanho aqui, eu não sei. Mas, de qualquer modo, um grande abraço ao usuário leigo. Tá, Alexandre Oliveira está falando aqui do Ubuntu 23.04 compilação diária. Ele diz aqui: a Canonical trocou o animal porque todo mundo estava falando que a versão 23 ia ser com um lobo e ia se chamar Lobo Lunar. Eu não sei te falar esses detalhezinhos. Isso aí eu não... Pode até ser, eu não vou dizer que você está errado ou tá certo. Aí diz aqui: pelo jeito, acho que muita coisa diferente vai vir ou virá nessa versão 23. Alexandre, realmente, se foi isso, eles mudaram mesmo, porque hoje é lagosta lunar. Então, pode ser que até o final eles mudam de lagosta para outra coisa, né? Já que mudou de lobo para lagosta, pode mudar para outra coisa. Como não está finalizado, mas tudo indica que será mesmo lagosta lunar. Tá bom? Grande abraço, Alexandre Oliveira. Obrigado pelo comentário. E aqui embaixo ele também tem mais um comentário dele sobre o Seduction Linux, uma distro baseada no Debian Seed. Eu postei também há poucos dias isso aqui. Seduction Linux é uma distro, como eu disse, baseada no Debian, só que ela usa base Seed. Ou seja, ela traz aí um kernel bem recente, bastante bibliotecas recentes, tudo novo. Então, ele diz aqui: estou testando na versão LXQT e vou ser sincero com vocês, achei um pouco lento ao abrir certos sites e olha que minha internet é ótima. Alexandre Oliveira, nesse caso, LXQT e ficou lento, tem coisa errada. Aí diz aqui: já para digitar, está digitando muito rápido ao ponto de falhar às vezes as teclas ou até repetir as mesmas teclas várias vezes. Isso sem falar quando não sai errado as teclas. Exemplo: cachorro quente e sai chachoi. Tá. Pode ter sido alguma falha realmente aí do sistema na instalação. Porque eu testei ele aqui e essa parte de problema não teve esse tipo de problema. Outra coisa, com respeito à lentidão, Alexandre, dá uma olhadinha nas configurações da sua máquina aí,
que às vezes a gente coloca, eu já citei também isso em outros vídeos, às vezes a gente coloca aqui, eu já até postei vídeos citando isso aí. Eu vou colocar, vou usar o LXQT na minha distro porque é uma interface gráfica bem leve, bem fácil, bem levinha, qualquer máquina roda. Aí você pega lá, joga o LXQT e aí na sequência você vai lá, instala o Google Chrome, aí vai lá no YouTube, coloca, eu quero assistir o vídeo em 4K. Agora eu estou com a interface gráfica levinha, agora eu vou colocar o meu Chrome, vou colocar no YouTube, vou colocar um vídeo em 4K, porque agora vai resolver. Aí coloca em 4K e vira aquela tartaruga. Não adianta, porque eu já citei isso, tá? Quando eu falo aqui, LXQT é uma interface bem leve, mas não adianta você colocar a interface gráfica que consome 400 MB para abrir e você jogar um aplicativo que consome 1 GB para abrir e mais um vídeo que consome mais 1 GB para reproduzir, e aí vai embora. Aí não adianta. Então esse LXQT aqui funciona assim. Eu tenho uma máquina aí, eu tenho aí um escritóriozinho que eu preciso fazer planilhas, eu preciso fazer uns documentos, fazer uns contratos, tudo em texto. Eu preciso para trabalhar, eu preciso fazer um trabalho escolar. Só que minha maquinazinha está bem velhinha e eu queria colocar uma distro que não comprometesse totalmente ela, que desse para trabalhar. Mas é para isso, não adianta você pegar aí um Pentium 4 bem antigo, de 32 bits, aqueles bem antigo mesmo. Eu já estou citando com soquete LGA 775. E aí você pega esse Pentium 4 com 2 GB de RAM, né, com a placa-mãe DDR1, que só suporta 2 GB de RAM, e aí querer fazer milagre com uma interface gráfica leve, que não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque os programas são como é que eu posso dizer? Eles são os consumidores, é eles que acabam com a memória. Então vai embora a sua memória toda. Você pode pegar um vídeo em HD e jogar numa máquina dessa, mesmo com LXQT, o Chrome para reproduzir o vídeo que está na internet, mais o vídeo, exige muito, aí não dá. Certo? Mas aí cada caso é um caso. Pode ser que no seu caso aí tenha acontecido realmente de ter algum problema na própria distro. Pode ser que seja um problema aí com a distro, não com o seu computador. Tá? Isso aí às vezes acontece mesmo. Isso aí é comum, você sabe disso. A gente às vezes baixa uma ISO aí bonitinho, vai rodar, na hora que começa a instalar dá erro, porque tem problemas. Às vezes instala, não atualiza direito, dá um monte de pau. Isso aí acontece, tá? Bom, ele continua falando o seguinte: sem falar do sudo, como o professor Tico ensinou, se você não configurar, você não consegue usar o sudo para nada. Já o restante não tem o que reclamar. Então acho que essa distro pode melhorar mais se quiser. É, isso mesmo, Alexandre. O sudo, no caso do Seduction e no Debian, tem outras distros também baseadas, que ela não vem pronta, ela não vem, o usuário sudo não vem funcionando de primeiro. Você tem que ir lá, já fiz isso em outros vídeos. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada aqui, eu sempre reforço isso, dá uma olhada nas minhas playlists, tenho bastante vídeo que explica como habilitar o usuário sudo nas distros Debian, no caso aqui Seduction e outras também. Aqui você vai instalar com o usuário root, mas você tem que habilitar o sudo para poder trabalhar com ele. Não é difícil, é fácil, tá? Mas como ele está dizendo aqui, realmente não traz. Beleza? Obrigado, Alexandre Oliveira, pelo comentário. Valeu. Bom, vamos continuar aqui. Eu preciso encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, mas vamos ver mais alguns comentários aqui, depois eu encerro. Tá, vamos ver aqui. Bom, vamos ver aqui sobre as caixinhas, caixa de som Bluetooth no Linux. Eu também fiz um vídeo aqui mostrando como você pode mandar áudio do seu computador para a placa de som de uma plaquinha de uma caixinha de som Bluetooth. Você pega o som do seu computador e manda para ela. E nesse vídeo aqui eu ensino como fazer. Se eu não estiver enganado, eu estou usando aí um adaptador Bluetooth 2.0 que tem suporte a voz, tem suporte a som, a voz. É isso mesmo, é o 2.0. Tá no vídeo aí. Aí ele diz aqui, Bernardo Simões diz o seguinte: tentei fazer isso tudo para conectar meu teclado Bluetooth Blé.
e não funciona, e nada funciona. Ele detecta, eu tento conectar e parear e falha sempre. É um teclado genérico, não tem site do fabricante, ele diz que funciona em iOS, Android e Windows. Então, Bernardo, você já viu aí que a resposta do fabricante foi que ele serve para iOS, Android e Windows. Então ele não serve no Linux. É culpa do Linux? Bom, o Linux é culpado por isso. Não, sabe por que o Linux não é culpado? O Windows aqui, a Microsoft não colocou o drive lá no sistema dela. Não colocou. É que o fabricante não colocou. É que o fabricante, ao fazer o seu dispositivo, desconsiderou o Linux. Ele fez com suporte a iOS, a Android e a Windows. Quando ele fez com suporte ao Windows, ele fez um driver que dá para instalar no Windows. Quando ele fez com suporte a iOS, ele fez com um drive que funciona no sistema da Apple. Quando ele fez com o drive para Android, quando ele fez o drive para Android, o Android não fez nada. É só a base, como o Linux é. Só que aí ele não fez um drive para funcionar no Linux. Muitas das vezes acontece de desenvolvedores Linux ir lá por conta própria, de acordo com o dispositivo, se ele é um dispositivo muito importante, o fabricante se nega a fazer o drive para o Linux, ele vai lá por conta própria e tenta fazer uma gambiarra para funcionar, mas isso não é culpa do Linux, isso aí é má fé do fabricante do dispositivo, que ele deveria ter feito um drive para Linux também, porque tem usuário Linux que precisa, você entendeu? Mas isso está mudando, tem muita coisa que vai mudar ainda. Hoje, para vocês aí que não sabem, o Android, o kernel do Android é Linux. E tá usando, quase todo mundo usa. Vai chegar um momento em que os fabricantes repensam o seu modo de trabalhar, de desprezar uma distro Linux, ou eles vão perder cliente. Mas isso aí não é culpa do Linux, é culpa do fabricante que não deu suporte para rodar no Linux. Certo? Obrigado aí, Bernardo Simões. Vamos lá, temos aqui a Zequinha Linux. Zequinha Linux diz o seguinte, um comentário do Ubuntu 22.04.2. Ele diz o seguinte, GIMP e Snap? Eu só uso o Snap se não tiver em Deb ou Flat. Ele está dizendo aqui o seguinte, é que o Ubuntu ele dá suporte a Snap, né? Ele incentiva Snap e tem muita gente que não gosta do Snap, esse tipo de pacote. Eu vou ser franco, eu só uso o Snap se for o último caso também. Eu prefiro os tradicionais. Debian, estou usando o Ubuntu, estou usando o Debian, estou usando o Linux Mint ou qualquer outro, eu vou instalar um .deb. É o nativo. Por que eu vou instalar um Flat ou um Snap? Agora, não, mas aí não tem Deb, não tem .deb, só tem Flatpak ou Snap. Aí eu vou para o Snap. Ah, mas aí não tem Snap, só tem Flat... não, eu vou para o Flatpak. Aí não tem Flatpak. Não, então eu vou para o Snap. Certo? Eu uso, mas é em casos em que não há suporte. Tá? Funciona, mas é como eu te falei, eu preciso, como eu estou falando, eu prefiro instalar o nativo. O nativo a gente já sabe que vai funcionar. Mas os Snaps e os Flatpak, eles trabalham bem, eles são bons, são formatos de pacotes excelentes. Ajudou muita gente aí que trabalhava com distros que não dava suporte a muita coisa, e hoje você pode usar por meio desses dois modos de pacote, formato de pacote. Mas como eu disse, eu usando o Ubuntu, eu vou lá no terminal e digito sudo apt install tal, pronto. Não preciso ir lá buscar um Flatpak ou um Snap. Está disponível também, mas é minha preferência. Eu concordo aqui com o Zequinha Linux. Certo? Nada contra. Mas eu prefiro. Agora, para quem é muito leigo e prefere uma facilidade a mais, o Snap e o Flatpak é muito bom. Para vocês aí que não tem muito conhecimento no terminal, que prefere tudo facinho. Aí realmente é uma maravilha. Aqui tem um outro comentário do Leandro Dourado. Leandro Dourado, ele também está falando aqui do Ubuntu 22.04.2. Vamos ver o que ele diz aqui. Ninguém aguenta mais o Ubuntu tentando enfiar Snap goela abaixo dos usuários. Para mim, Snaps são ruins porque tem pouco
interar-se da comunidade das outras distros e desenvolvedores, aí ele acaba ficando desatualizados, bugs sem serem corrigidos. A Canonical podia adotar também o Flatpak e deixar a escolha do usuário. Aqui já é um comentário de outro usuário também, né, que reclama do Snap. Como eu estou te falando, o Snap é mais para pessoas que não conhecem muito do Linux, do terminal. Então é facilidade, né? Facilita mais a instalação de pacotes, mas tem gente que não gosta, certo? Mas aí fica a escolha de cada um. Se você instalou um pacote Snap e deu erro, você desinstala ele e tenta do outro modo, até ficar estabilizado. Obrigado, Zequinha Linux e Leandro Dourado, pelos comentários. Bom, vamos terminar. Vou falar mais aqui. Vou citar mais 2 comentários e já vou encerrar o vídeo. Estou a usar essa versão e está muito boa. Acho que está estável e corrigiu principalmente os bugs do centro de software e o programa de atualização do Snapd. Está também citando aqui justamente o Ubuntu 22.04.2. O Yoshi fez esse comentário aqui. Bom, é isso aí, Yoshi. Obrigado pelo comentário. A função do sistema operacional é justamente isso. Deu um problema de um lançamento de uma versão, o próximo lançamento seria correção, pela lógica desse problema. Então, é a lógica do que deve acontecer. Muito obrigado, Yoshi, pelo comentário. Tem mais um comentário aqui do Freitas Rodrigues. Ele diz o seguinte, ele está falando aqui do Ubuntu 22.10. Eu me apaixonei por essa versão, nem sinto saudade de outras versões. E olha que já instalei várias, o Ubuntu ficou show. Eu já citei isso aqui também. Eu acho que a interface gráfica Plasma, KDE Plasma do KDE, para mim, vou ser franco com vocês, para mim é uma das mais lindas que existe. Não é uma das mais lindas, não. É a mais linda que existe. Além de ser bonita, você pode personalizar do seu jeito. Você faz o que você bem entender com o Plasma. Você faz o que você bem entender. Realmente não tem para ninguém. Certo? Isso aí eu não posso negar. É uma coisa linda o Plasma. Tem gente que não gosta, mas não podemos negar que é muito bonita. Bom, pessoal, é isso. Eu farei mais vídeos comentando ou falando de outros comentários aqui sobre Linux. Só para encerrar, tem a Mari aqui, ela está falando de impressoras. Como eu faço para saber o .deb? Mari, ela postou isso aqui há um mês atrás. Bom, como eu faço para saber um .deb? Não tem muito segredo. Se você está usando um sistema baseado no Debian, o aplicativo .deb, quando você for baixar o aplicativo, lá já vai estar escrito que é um .deb. Sem falar do logo do Debian, que vai estar no .deb. Então é bem fácil de identificar. Você vai lá, no caso aqui ela está falando da impressora, lá não vai ter logo, é claro. Mas você vai entrar lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou abrir lá para a gente ver. Ó. Drivers, Epson no Linux. E aí eu vou entrar aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. É isso que ela está citando. Eu vou citar aqui, eu vou colocar o L375. 375. A impressora Epson L375. Tá aqui, ó. Que são os drivers. Então eu vou e clico aqui, por exemplo, no drive da impressora aqui, ó. Vamos clicar em cima e transferir. Aí ele vai entrar aqui numa outra página. Aí eu vou aqui, ó, aceitar. E aqui, ó, tá vendo, ó? Então aqui você vai escolher, ó, olha só. Aqui eu tenho drive para RPM. Eu tenho para Debian, RPM, Debian. A diferença aqui é que um é para Debian de 32, outro é para Debian de 64, outro é para RPM de 32 e outro é para RPM de 64. Então a extensão está no final, ó. RPM é Fedora.
Deb é os Debians, é baseado no é o próprio Debian Linux, e os baseados, que seria o Ubuntu e o resto, né? Pop! OS, Linux Mint e uma gama aí, você sabe que tem muito. Então é assim que você vai identificar. Então você tem aí, você baixou o Ubuntu, por exemplo, 64 bits. Então você vai pegar aqui, ó, Ubuntu, você vai pegar md64.deb. Aí é Debian, é para sua impressora. Se você está com o Ubuntu, que é mais raro acontecer, acho que quase ninguém está usando mais, de 32 bits, você vai pegar o i386.deb, que é de 32 bits. Você está com Fedora, geralmente você vai estar com Fedora 64 bits, então você vai pegar o RPM x86-64.rpm. É esse drive para o seu computador. É bem facinho, beleza? Bom, é isso aí. Agradeço a vocês pela paciência. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho aí para quando eu postar algum vídeo aqui você ser notificado em primeira mão. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a todos.